João, Evangelho de João, capítulo 5. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos? 38, pouco tempo, né? Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o homem enfermo queixou-se: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Então ordenou Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Aleluia. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, eu quero orar aqui essa noite, para assim como aquele homem teve direito a um recomeço, mesmo que depois de tantos anos, que nós também tenhamos o direito do recomeço aqui hoje, Pai. Não importa em qual dimensão ou esfera da nossa vida, mas que todos nós encontremos na Tua presença não só o direito, mas a alegria de vivermos o novo começo na Tua presença. E toda a honra e glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Amém. 38 anos. Uma vida. Eu tenho 36. Então ainda é muito tempo para ficar parado num lugar só. A Bíblia diz que este homem tinha 38 anos no mesmo lugar, na mesma condição. Está preso no mesmo ambiente, preso numa mesma causa, preso numa mesma expectativa. Preso. Ah, pastor, mas a expectativa dele é que quando o anjo passasse, ele entrasse na água. Preso por 38 anos, na mesma expectativa. 38 anos, preso no mesmo sentimento. 38 anos, preso no mesmo lugar. Até que Jesus chega. Quando Jesus chega, não importa se ele estava há 38 dias, meses ou anos. Quando Jesus chega, as cadeias que prendiam a vida daquele homem caem e um novo tempo começa sobre a vida dele. Nós precisamos entender qual é a dimensão da ação de Jesus. A dimensão da ação de Jesus sobre as nossas vidas é entender que não importa a minha condição ou a sua condição, não importa o que você está vivendo ou o que você gostaria de viver, não importa. Se ele chegou, tudo que está fora da verdade dele entra em ordem sobre as nossas vidas. Por isso, quando nós falamos de recomeço, nós não estamos falando de uma história de alguém que comeu o pão que o diabo amassou com o rabo e recomeçou. Não, nós estamos dizendo de pessoas que ainda que estivessem sofrendo por muitos anos, quando Jesus chega, eles têm o direito de voltar ao início do seu propósito. Recomeçar não é começar da forma como você parou. Quando Deus me chama a mim e a você, Ele não está dizendo sobre o direito de recomeçar onde você parou, porque talvez o que te parou foi Ele mesmo. Eu não sei se você sabe, mas Jesus muitas vezes teve que parar pessoas. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Atos, que um dia Paulo estava indo para uma determinada cidade, e a Bíblia diz que Jesus apareceu e parou ele, e disse: não, Paulo, não é para cá que você vai para Macedônia.
Porque existem situações que o próprio Deus nos para. E talvez você está aqui hoje parado pelo próprio Deus. Você tinha muita boa vontade, mas ainda não tinha um caráter tratado. Você tinha muita fome, mas ainda era inexperiente. Você queria muito, mas ainda tinha pecados guardados na mochila. E Deus teve que parar. Você tinha muitos sonhos, mas ainda não estava preparado, foi afoito demais. E Jesus teve que parar. Não porque Ele te odeia, não porque Ele não quer ver os seus planos concretizados, mas Ele sabia que se Ele não te parasse, você ia chegar no final e ia quebrar a cara. Não quer dizer que o próprio Jesus não pode nos parar, que Ele quer nos manter parados. Talvez você diga, então Deus me volta para o lugar onde eu parei. Ele diz, não, não é no lugar onde você parou. Eu quero que você volte no início. Eu quero que você volte lá no começo, lá onde você e eu éramos mais importantes do que aquilo que você fazia. Recomeçar não fala de voltar a fazer o que você estava fazendo antes, mas recomeçar em Deus fala em voltar ao início do projeto de Deus para a sua vida. É entender que o ponto de partida é a partir do sim de Deus, não do não de Deus. E eu digo que Deus tem o poder de nos parar, e normalmente é Ele que nos para, porque a Bíblia diz que se o diabo nos parar, Ele diz que nós vamos orar e as cadeias vão cair. Se a gente orar e as cadeias não cair, nós vamos orar e jejuar, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo, que existem castas de demônios que só saem em jejum. Então, se o diabo nos parar, nós temos armas para derrubar as resistências do diabo. Mas quando Deus nos para, Ele está dizendo, não quero que você continue fazendo isso, eu quero que você volte lá no início, pega novamente as instruções e começa de novo. Eu acredito que existem muitas pessoas que com muita boa vontade começaram seus próprios projetos, acreditando que eram projetos de Deus, e Deus teve que parar. E a gente sabe que quando nós somos parados, nós somos frustrados, porque ninguém gosta de parar quando as coisas estão dando certo. Nós gostamos de parar quando as coisas dão erradas. Esse homem teve que parar quando tudo deu errado para ele, quando a saúde dele foi comprometida. Mas existem pessoas que pararam porque a sua sanidade foi comprometida, porque os seus recursos foram comprometidos, porque a sua vida íntima foi comprometida. Existem pessoas que pararam por muitas coisas. E às vezes a gente pensa que Deus quer consertar o meu casamento para eu voltar a fazer o que eu estava fazendo. Deus quer voltar a me prosperar para eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. Deus quer tratar minha família para que eu volte a fazer o que eu estava fazendo. Deus está dizendo, não, eu parei, eu mexi nesse lugar para que você volte lá atrás e descubra o que realmente é importante. Porque as coisas não se perdem no fim, as coisas se perdem no meio. Ninguém se perde, ninguém descobre que está perdido quando chega no lugar errado. A gente se perde no caminho. São coisas que a gente deixa passar, são coisas que a gente deixa de achar que é importante, tem coisas que a gente deixa de ser relevante, que faz com que a gente se perca no caminho. E para a gente não chegar no destino errado, Deus nos para. Diga para o seu irmão, mas Deus não quer te manter parado. Então Deus vem e traz recomeços, mesmo que seja depois de 38 anos. Existem pessoas que no processo descobriram, ou pessoas que se esqueceram no processo, que o que existe dentro delas é mais importante do que o que existe fora delas. Tem pessoas que se perderam no processo, olhando para o alvo, dizendo, eu quero exatamente esse alvo, eu quero viver tudo isso que o Senhor prometeu, achando que a promessa era muito importante e muito relevante, quando a gente se esqueceu que a promessa é menos importante do que a companhia que te leva à promessa. Tem pessoas que foram seduzidas pelo diabo na promessa que Deus fez.
comprometeram as suas promessas, negociando suas promessas com o diabo, dizendo para Deus: Deus, o Senhor me prometeu, então eu vou fazer qualquer coisa para chegar até lá. E Deus disse: se você for fazer qualquer coisa para chegar até lá, eu não vou estar com você. Porque quando nós estamos com Deus, os nossos processos, cenários difíceis vão aparecer. Sim ou não? A vida cristã é um mar de rosa? Tem hora que dá vontade de pirar o cabeção. Meu Deus do céu, negócio é esse na minha frente, eu não sei nem qual a resposta que eu vou dar para esse negócio. A gente só sabe falar assim: o diabo está furioso, porque você não sabe o que vai fazer. Mas quem está com Jesus no processo, entende que o justo não vive por promessas, o justo não vive por afirmações, o justo não vive por conquistas, o justo vive pela... E a fé é exatamente aquilo que muda os meus cenários. A fé, quando aplicada no meu processo, diz assim: ei, eu sei que eu estou enfrentando um problema gigante, mas eu olho para esse problema e eu aplico fé sobre ele, e os meus ambientes, os lugares que parecem tenebrosos, recebem a luz de Deus e são transformados. Existem pessoas que estão aqui hoje, que se esqueceram que o que mora dentro de você é mais forte do que aquilo que se levanta contra você. Paulo diz: maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Diga para o seu irmão: o que está dentro de você é mais forte do que o que está lutando contra você. Tem muita gente que parou porque o império das trevas se levantou contra essa pessoa. Tem muita gente que parou, e eu já ouvi isso como pastor, eu já ouvi isso inúmeras vezes: pastor, quando eu decidi me levantar, parece que o diabo ouviu e se levantou junto, minha vida está uma bagunça. Eu disse: uau, glória a Deus, porque não existe nada que Jesus faça que primeiro ele não tire o caos debaixo do tapete e jogue luz. Todas as vezes que Deus vai trabalhar na nossa vida, Ele tira o tapete, vê a sujeira, joga a luz, limpa, então Ele pode começar a tratar. Ele levanta as nossas vergonhas, Ele nos expõe, Ele olha para a gente e diz: ei, isso precisa mudar. Só que o diabo fica lutando, se levantando, e a gente ora para o leão da tribo de Judá, do leão para o leão, o diabo também tem um. A Bíblia diz que o diabo é como um leão, bramando e rugindo ao nosso. Então nós vemos o leão do diabo e dizemos: uau, nós estamos com medo do diabo, melhor a gente ficar quieto, é melhor a gente parar, porque nós estamos incomodando o reino das trevas, e eu não sei, ele pode vir com retaliação, pode ter contra-ataque sobre mim, é melhor ficar quieto e ficar neutro nessa história. E as pessoas param por causa dos ataques do diabo. Você conhece gente assim? Conhecem gente assim? Pessoas que pararam porque comprometeram seus próprios sonhos. Existem pessoas que perderam a sua alegria. Perderam a sua alegria. E por ter perdido a sua alegria, pararam em Deus, porque acharam que o diabo estava massacrando demais e o processo estava difícil demais. Então, eu decidi parar. O que a gente não sabe é que para extrair o óleo precioso
Deus pega a azeitona e passa numa prensa. Diga comigo, prensa. Diga de novo, prensa. Deus passa a gente por prensas. Alguns de nós aqui já passamos por elas. E muitas vezes debaixo dessas prensas é que nós descobrimos que a nossa alegria não está no mundo ou aquilo que o mundo pode produzir. A nossa verdadeira alegria surge quando nós descobrimos que o nosso único lugar, a nossa única alegria se encontra na pessoa de Jesus. Todos vão te decepcionar, Jesus não. E quando nós descobrimos isso, muitas vezes já é tarde demais, porque nós comprometemos a nossa alegria com a nossa boca. A Bíblia diz: a boca fala daquilo que o coração. As pessoas param por ressentimentos, as pessoas param por tristezas, as pessoas param por pressões, e todas as vezes que nós paramos e sentimos essas verdades dentro de nós, nós expressamos isso com a nossa boca. Tem gente que abortou sonhos de Deus poderosos porque falou quando não deveria ter falado. Expressou o que estava aqui dentro quando deveria lutar contra aquilo que estava sendo implantado aqui dentro. E hoje são como esse homem no tanque de Betesda, esperando algo mágico acontecer para que algo mágico possa transformar a sua vida. Vivem a vida esperando de que em algum momento um irmão te pare no meio da rua e diga: eis que te digo. Ou então você sonhe e o seu quarto acenda um refletor desse de 200 watts na sua cara, uma luz como Paulo no caminho de Damasco, e aí você diz: uau, agora sim eu vejo. E nós esperamos por manifestações sobrenaturais, um anjo que agita as águas. Nós somos como esses caras. Às vezes nós nos paramos por causa das nossas doenças, mas paramos por causa das doenças da nossa alma. Paramos por causa da doença dos nossos argumentos. Paramos por causa da doença de não conseguir mais ouvir o que Jesus está falando. Somos como esse homem do tanque de Betesda, que não precisamos de uma água que se agita. Ou somos como esse homem de Betesda que está esperando o tanque se agitar. Mas eu tenho uma boa notícia: a água não vai se agitar. Amém? Amém? Jesus está chegando no tanque de Betesda agora. Sabe quantos homens tinham naquele tanque, segundo os estudiosos? 900 homens. Homens, mulheres, famílias, eram 900 pessoas. Por isso que a Bíblia diz que tinham 5 pavilhões. Era muita gente esperando a água se mover. Mas a água não precisava se mover para esse homem. Jesus precisava chegar. E Jesus chegou. E Jesus chegou. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: e Jesus chegou. E Jesus chegou para você essa noite, amém? Jesus chegou para seu irmão que está do seu lado, Jesus chegou para o seu vizinho, Jesus chegou para a sua família, Jesus chegou para quem está parado, Jesus chegou hoje no lugar aonde nós fomos parados. Porque Ele quer recomeçar. Não recomeçar de onde você parou, mas recomeçar lá do início. Lá de onde tudo era mais importante, era a presença dEle, estar com Ele. Ele era o mais importante. Porque nós não nos perdemos por causa dos problemas, nós não nos perdemos por causa dos conflitos, nós nos perdemos porque nós deixamos de estar com Ele. Nós nos perdemos porque deixamos de ouvir a sua doce voz. Então nós precisamos de um começo que chame Ele para as nossas vidas, traga de volta. E a minha mensagem aqui, eu começo a pregar agora. A minha mensagem aqui para você é como eu e você podemos viver o recomeço de Deus. Como que nós podemos viver o recomeço de Deus? Primeiro, não se acostumando com o lugar onde você está agora. Não se acostume com os lugares paralisados na sua vida.
Não se acostume com as coisas não dando certo para você. Não se acostume com não ter uma palavra de Deus para você caminhar. Não se acostume em viver uma vida rasa, uma vida superficial. Não se acostume a não ter um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus. Isso não é normal. A Bíblia diz no livro de Isaías que o Espírito Santo era como uma voz que estaria atrás da gente, apontando o caminho para o qual nós deveríamos caminhar. Jesus disse: e Ele virá e Ele te ensinará todas as coisas que deveis aprender. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele vai falar coisas que eu não posso falar, mas Ele falará com vocês quando Ele vier. Não é normal vivermos uma vida sem ter o Espírito Santo falando com a gente. Não é normal a gente viver nos lugares. Isaías 43 diz: esqueçam as coisas que se foram, não vivam no passado, veja, eu estou fazendo coisas novas agora. Sabe, meu irmão, quando eu e você queremos viver algo de Deus, nós precisamos esquecer tudo que vivemos para trás, para abraçar aquilo que é novo. Nós precisamos esquecer não só as coisas ruins, mas as boas, porque o maior inimigo do sobrenatural são as coisas boas. Tem gente que está vivendo coisas boas, amém? Está vivendo coisa boa, irmão? Não se acostume com as coisas boas. Deus tem sobrenatural para você. O maior inimigo das coisas melhores são as coisas boas. O maior inimigo das coisas sobrenaturais são as coisas naturais. Quando tudo parece estar bem, Deus está dizendo: ei, joga tudo fora, porque eu tenho algo novo para você. E talvez você está aqui agora comigo, dizendo: Deus, como que eu vou reativar esse dom dentro de mim? Como que eu vou recomeçar? Como que o Senhor vai abrir um novo decreto sobre a minha vida? Esse pastor está falando que Deus vai virar decreto na minha vida. Como que isso vai acontecer? Entendendo que o lugar que Deus te chamou é maior do que o lugar que você está agora. Minha oração aqui é que Deus aumente a sua fome por Ele. Porque quando nós achamos que nós já temos tudo o que precisamos, nós perdemos a coisa mais importante, que é a fome e a sede de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se você perdeu a fome de Deus, se você perdeu a sede de Deus, porque talvez você está acostumado com o lugar aonde você está agora, porque você acha que tudo que você precisa, você já chegou no lugar onde Deus sonhava que você chegava. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que os meus planos são maiores que os teus, os meus caminhos são maiores do que os teus. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Existem coisas que estão além da nossa capacidade, existem coisas que estão além da nossa visão, existem coisas que estão além dos nossos sonhos, e essas coisas só estão em Deus. E se nós não abraçarmos essa verdade, dizer: Deus, se o Senhor tem mais para mim, e o lugar que eu estou ainda é insuficiente perto daquilo que o Senhor tem, eu quero mais de Ti. E aí o Espírito Santo diz: quer mais? Você tem fome? Então eu vou liberar mais para você à medida que você me buscar. Eu vou falar com você. Eu vou te dar palavras que você não vai entender, quem está do seu lado não vai entender, ninguém vai entender, mas eu vou estar falando com você. E quando você fizer o que eu estou falando, as coisas vão mudar, os seus ambientes, suas situações, suas circunstâncias, tudo vai mudar, e as pessoas vão olhar e dizer: como que isso aconteceu? Elas não vão saber como, mas a voz do Espírito Santo vai mudar tudo que está ao seu redor. Não chame de destino aquilo que é só uma passagem, é só um capítulo. O próximo capítulo é a presença de Deus virando sobre você agora. O melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia. A segunda coisa, como viver isso, como viver algo novo de Deus, como viver um recomeço. Permita Deus arrancar coisas de dentro de você. Eu sei que nós estamos aqui para receber de Deus, mas Deus está dizendo: tudo bem, eu quero dar coisas novas para você. Fala para o seu irmão: Deus quer te dar coisas novas. Anima ele, Deus quer te dar coisas novas. Mas permita Deus arrancar coisas de dentro de você. A Bíblia diz em Gênesis 15
que um dia Abraão estava dentro da sua tenda reclamando da vida. Ai Deus, cadê o meu filho? Cadê as promessas que não se cumprem? A Bíblia diz que Deus tirou Abraão de dentro da tenda. A palavra aqui é yatsá, é ser empurrado para fora. Deus empurrou Abraão para o lado de fora, como se estivesse pegando ele pela orelha. Vem cá menino, deixa eu te mostrar uma coisa. Conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Assim será a vossa descendência, porque eu falei que vai acontecer. Mas permita eu arrancar você de dentro dessa tenda. E a tenda que Abraão estava não era só uma tenda física, mas um lugar de proteção, um lugar que ele protegia suas emoções, suas frustrações. Ele guardava aquilo dentro de Deus, dizendo: Deus, e se nada der certo, o que vai acontecer? Deus diz: eu vou arrancar isso de dentro de você. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava arrancando o plano B de Abraão. Você tem plano B? E se nada der certo, você tem um plano B? Porque enquanto você tiver um plano de recomeço, Deus não opera o plano de recomeço dele para você. Enquanto você tiver uma saída pela tangente, Deus não pode entrar para consertar o seu caminho. Enquanto você não queimar as pontes, Deus não pode te fazer andar por sobre as águas. Se nós queremos viver algo de Deus, nós precisamos permitir que Ele arranque coisas de dentro de nós. Arrancar coisas que foram plantadas. E eu vou dizer algo. Mas eu queria que você entendesse isso no seu espírito. Nós estamos aqui na presença de Deus. Amém? Nós estamos aqui na presença de Deus. E todo mundo aqui quer mais de Deus, amém? Quem quer mais de Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso, quer mais de Deus, não quer? Mas existem pessoas que não querem mais de Deus. Existem pessoas que estão lutando contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem gente que não gosta do seu avanço. Tem gente que não gosta daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem gente que no reino das trevas está lutando contra aquilo que Deus está fazendo sobre você. E eu vou te dizer, esse mundo tenebroso é real. Vou te falar uma outra coisa, bruxaria é real. Pessoas que não querem ver as coisas acontecendo na sua vida, é real. Acho que eu nunca falei sobre isso aqui na frente, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, está na hora de você acordar e não permitir que pessoas que não querem ver o teu bem terem acesso à sua vida. Está na hora de você começar a orar dizendo: Deus, abre os meus olhos para ver o que o Senhor está querendo me mostrar. Abre os meus olhos para ver quem realmente está caminhando comigo para o mesmo destino, ou está caminhando comigo para me levar para o meu passado. Porque existem amigos que nos conectam ao passado, do pecado, da tristeza, das depressões, da doença. E existem pessoas que nos conectam ao processo de Deus, ao futuro, ao sonho de Deus. Quem está conectado a você? Quem é que caminha do teu lado? Quem é que te levanta quando você cai? Quem é que você levanta quando está caído? Permita Deus arrancar coisas que você não vai gostar de ser arrancado, mas essa pode ser a chave para viver um recomeço na presença de Deus. Amém? Juízes capítulo 6, verso 24, eu queria que você abrisse comigo, me dá tempo de beber água. Juízes capítulo 6, verso 24. Quer viver um recomeço? Não se contente com o que você está vivendo agora. Permita Deus arrancar. Juízes 6, 24. E Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor. Ele deu este nome: o Senhor é paz. E até hoje
O altar está em Ofra dos Asbirrita. Diga comigo: o Senhor é paz. Juízes capítulo 6 fala sobre a guerra de Gideão com os amalequitas. Gideão está no meio de uma guerra, e todo mundo conhece a história de Gideão. Gideão está lutando contra um exército, e ele está com 300 homens. No meio da guerra, Deus diz: para, levanta um altar. E ele levanta o altar, e ele chama aquele altar de: o Senhor é paz, Jeová Shalom. Só que ele estava no meio da guerra, e o altar a ser construído na guerra é Jeová Sabaoth, o Deus, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Deveria ser uma declaração de: Deus, eu confio na tua força, eu confio na tua grandeza, eu levanto um altar para declarar e manifestar a tua força sobre as minhas guerras. Eu confio que através desse marco o Senhor vai me dar força para vencer meus inimigos. Mas não é isso que ele faz. Ele levanta um altar e chama Jeová Shalom. Eu estou vivendo uma guerra, mas eu quero profetizar a minha paz. Eu quero levantar esse memorial, Deus, para declarar que o que eu estou vivendo e essas lutas que eu estou vivendo não vão ser a minha vida. A minha vida vai ser aquilo que eu construo agora e chamo: o Senhor é a minha paz. Existem momentos na nossa vida, para viver um recomeço, que nós precisamos levantar um clamor sobre aquilo que nós queremos viver. Pergunta para o seu irmão: o que você está buscando viver? E o que você tem feito por isso? Talvez você está aqui hoje dizendo: Deus, minha vida está muito difícil, ó céus, ó terra. E Deus está dizendo: pega tudo isso, coloca no altar. Pega tudo isso, coloca num voto. Pega tudo isso, coloca num propósito de 21 dias. Pega tudo isso e começa a subir seu monte, sem que ninguém esteja olhando. Começa a acordar 3 horas da manhã para orar. Começa a gastar 1 hora no relógio de oração de joelho dobrado. Começa a fazer alguma coisa para declarar que aquilo que você está vivendo não é aquilo que você vai viver. Começa a construir altares que declaram o seu futuro, não altares que combatem o seu presente, não altares que concordam com o seu presente, mas começa a fazer coisas que te levam a viver aquilo que Deus está sonhando que você viva. A Bíblia diz no livro de Provérbios e no livro de Tiago que a vida e a morte estão no poder da língua. A Bíblia diz, Salmos capítulo 24, o Senhor é entronizado no meio dos louvores. Quando nós adoramos a Deus aqui, daqui a pouco nós vamos cantar a Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos e começamos a adorar a Deus, a Bíblia diz que um trono é colocado nos altos céus. Nós construímos um trono para que Deus possa se assentar. Ele diz: no meio dos louvores eu sou entronizado. Se Deus é entronizado no meio dos louvores, quem é entronizado no meio das nossas críticas? Quem é entronizado no meio das nossas reclamações? Quem é entronizado perto das nossas murmurações, das nossas lamúrias, da nossa autocomiseração? Quem é entronizado quando nós não declaramos aquilo que recebemos, mas declaramos aquilo que vemos? Porque Paulo diz: não vivo por aquilo que vejo, mas vivo por aquilo que eu creio. Porque quando eu começo a profetizar aquilo que eu creio, as coisas começam a ganhar forma. Porque o poder da vida e da morte começa a ser liberado vida sobre a minha boca. E eu começo a declarar o meu futuro. A Bíblia diz que a gente começa a declarar o futuro. E Deus começa a liberar recursos para que esse futuro ganhe forma sobre as nossas vidas. Porque Ele é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Você não está vendo, você não está vendo, mas quando você começa a confiar e declarar a promessa, Ele já está lá no fim, Ele já está te vendo, e Ele começa a concordar com você e as coisas começam a acontecer. Mesmo que você não veja, mesmo que você não consiga perceber,
Mesmo que você esteja debaixo de uma luta gigante, mas quando você começa a declarar e levanta um altar, e diz: eu vou levantar esse altar declarando o que eu vou viver, então você cria um memorial para que Deus possa vir e cumprir algo sobre a sua vida. O que eu quero te ensinar aqui hoje é que se você deseja viver um recomeço de Deus, cutuca seu irmão aí, pergunta para ele: quer viver um recomeço? Quer viver? Não se contente com aquilo que você está vivendo agora. Tem mais para você. Permita Deus arrancar coisas de dentro de você. E comece a declarar as promessas que foram liberadas sobre a sua vida. Então Deus vai ter lugar, mesmo que faça 38 anos. Jesus chega, e não importa quanto tempo tenha, Deus vai dizer para você: pega teu leito, levanta e anda e recomeça aquilo que eu mandei você fazer há 38 anos atrás. Deus tem um novo começo para mim e para você, se você permitir. Se você quiser, Deus pode recomeçar a sua história a partir de agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é na festa de tabernáculos. Deus pode começar algo novo sobre você agora. Mas algo de Deus nunca começa de fora para dentro. Tudo de Deus começa de dentro. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.